Josué capítulo 17. A herança de Manassés do oeste. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, o primogênito de José. Foram outorgadas a Maquir, filho mais velho de Manassés e pai de Gileade, porque era um guerreiro valente. Recebeu as regiões de Gileade e Bassã. Versículo 2. Depois dele também foram dadas terras aos outros filhos de Manassés, segundo os seus clãs. Aos filhos de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes são os filhos homens de Manassés, filho de José, em conformidade com seus clãs. Versículo 3. Zelofeade, entretanto, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho homem, somente filhas mulheres, cujos nomes eram: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 4. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar, na presença de Josué, filho de Num, e perante os líderes israelitas, e reivindicaram. Yahvé ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes atendida a solicitação e dada as terras, conforme a ordem do Senhor, uma herança entre os irmãos de seu pai. Observemos aqui, nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Estaremos lendo aqui o comentário. Estas filhas de Zelofeade solicitaram a Moisés uma porção particular de terras para seu clã, que, então, sob a direção de Yahvé, prometeu atendê-las no momento oportuno, quando se apresentaram à comissão designada para efetivar a distribuição das heranças. Repetiram a palavra de Moisés, diante do que foram prontamente satisfeitas. Números 27, 1 ao 11. Números 36, 5 ao 13. Continuando, versículo 5. Assim, pois, couberam a Manassés 10 partes além da terra de Gileade e Bassã, que se situam a leste do Jordão. Versículo 6. Porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele, quanto à terra de Gileade ficou pertencendo aos outros filhos de Manassés. Versículo 7. Os limites das terras de Manassés foram: desde Asser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que habitava em Tapua. Versículo 8. Manassés possuía a região de Tapua, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Versículo 9. Sendo assim, a fronteira descia para o riacho de Caná. Ao sul desta torrente situavam-se as cidades de Efraim, além de outras que pertenciam a Efraim, e ficavam em meio às cidades de Manassés. Todavia a fronteira de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e acabava no mar Mediterrâneo. Versículo 10. O sul pertencia a Efraim e o norte a Manassés, com o mar Mediterrâneo por limite. Confinavam ao norte em Asser e com Issacar a leste. Versículo 11. Manassés possuía com Issacar e com Asser, Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, fonte de habitação, Taanaque e Megido, com todas as suas aldeias. A terceira da lista, isto é, Dor, é conhecida por Nafote-Dor, planalto de Dor. Versículo 12. Mas como os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades,
Os cananeus continuaram a habitar nessas terras. Versículo 13. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram aos cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo. Reivindicação dos filhos de José. Versículo 14. Os filhos de José se dirigiram a Josué e lhe reivindicaram. Por que nos destes por herança apenas uma parte, uma só porção, embora sejamos um povo numeroso, e Yahvé nos tenha abençoado ricamente? Versículo 15. Orientou-lhes Josué, se tu és um povo numeroso, e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para tuas famílias, sobe à floresta, toma uma parte das terras dos perizeus e dos refaíns, desmata e limpa o terreno segundo as tuas necessidades. Versículo 16. Ao que os descendentes de José contestaram, os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã, casa da tranquilidade, e suas aldeias, como os que vivem no vale de Jezreel. Deus semeia. Versículo 17. Josué, todavia, assegurou a tribo de José, tu és de fato um povo numeroso, e grande é tua força. Tu não terás uma parte apenas. Versículo 18. Mas terás toda uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu a desmatarás, e os seus limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante possuam carros de ferro e sejam muito fortes. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de Josué capítulo 17. Querendo Deus, estaremos lendo subsequentemente o capítulo 18.